Quando o milionário voltou furioso, descoberto o incrível segredo da faxineira com seus filhos. Carlos saía de um grandioso evento de gala, ostentando sorrisos e palavras de arrogância. Ele era o rei da mansão, o senhor do dinheiro, e cada conquista sua brilhava com o brilho da ostentação. Mas ao cruzar a porta do luxuoso apartamento em São Paulo, a cena que encontrou na sala cortou seu coração como uma faca. Lá estava Maria, sua faxineira, sentada de uma forma tão descontraída que parecia desafiar o que ele acreditava. Rindo, conversando, cercada de amor, com os filhos Diego e Lúcia, exibindo desenhos vibrantes que eles tinham feito ao longo do dia. Tão simples e cheia de vida, enquanto ele se sentia cada vez mais como uma caixa fechada, sem ar. A indignação brotou em seu peito. O que essa mulher está fazendo aqui? Pensou, engolindo a raiva. Como ousaria invadir seu espaço sagrado? Mas Maria, com aquele olhar calmo e firme, não tinha medo dele. Ela levantou-se e, em vez de se acovardar diante da sua fúria, encarou-o. Ali, naquele pequeno momento, as paredes invisíveis que separavam seus mundos começaram a desmoronar. O que você está fazendo aqui, Maria? Carlos disparou, seus olhos inflamados de raiva. Exijo que você se demita agora. Eu não vou me demitir, ela respondeu, a voz firme como aço. O ambiente ficou tenso, um silêncio pesado, quase palpável, enquanto ele hesitava em reagir. Maria respirou fundo, suas mãos calejadas eram retratos de lutas que enfrentara. Meus filhos têm sonhos, e eu não vou deixá-los de lado. Carlos sentiu uma pontada no coração. Ele sempre acreditava que dinheiro era tudo, mas ali, naquela sala, Maria o desafiava a olhar além das contas bancárias e dos rótulos sociais. Ela começou a contar sobre a primeira vez que Diego pintou um quadro, como aquele dia ficou gravado em sua memória e como trouxe uma luz bem-vinda para suas vidas. Lúcia, com sua música, encantou tanto o prédio que até os vizinhos se alegravam ao ouvir suas melodias. As palavras dela ressoavam com a força de um trovão, fazendo com que os pilares da crença então inabalável de Carlos estivessem prestes a ruir. Olhando para os desenhos, ele viu não apenas rabiscos infantis, mas a pura esperança e ambição que aqueles pequenos eram capazes de carregar. Entre um mar de emoções, ele começou a questionar se realmente sua vida era tão preenchida quanto a deles. Nesse momento de descoberta, Carlos feriu sua própria crença de que a classe baixa era inferior. Assim, ele se viu diante de uma escolha: continuar naquela bolha de arrogância ou abrir-se para um mundo que talvez fosse mais significativo do que imaginava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na porta da sala, Carlos hesitou, seus pensamentos em tumulto. O eco da voz de Maria ainda ressoava em sua mente, assim como sua afirmação sobre sonhos. Ele sabia que suas próprias crenças estavam mudando. Ao ouvir Maria motivar os filhos a nunca desistirem, seu próprio mundo começou a desmoronar. Não seria apenas a faxineira, mas uma mulher com força e sonhos que poderiam inspirar sua vida de uma maneira que ele nunca imaginou. Ele se afastou, mas as palavras dela gritavam em sua mente. Como faria para redimir sua arrogância e enxergar a riqueza verdadeira ao seu redor? Assim, a porta se fechou, mas a imagem de Maria e seus filhos, rindo e sonhando, permanecia cravada em sua alma.
Carlos estava prestes a embarcar em uma nova jornada, mas o que ele descobriria poderia transformar não só a sua vida, mas também a vida desses 3 seres que lhe mostraram o verdadeiro valor da humanidade. Carlos passou a noite em claro, os olhos grudados no teto, pensamentos emaranhados como fios de um novelo. O que ele sempre valorizou parecia tão vazio agora. O som da risada de Lúcia ainda ecoava em sua mente, trazendo à tona lembranças de sua própria infância. Ele se lembrou de como costumava cantar para seus amigos, despretensiosamente feliz, longe da pressão que a vida adulta impusera. O que tinha acontecido com aquele garoto sonhador? Ao amanhecer, um novo dia surgiu, luminoso e vibrante, mas Carlos não teve ânimo nem força para se levantar da cama. Aquelas conversas com Maria o haviam atingido em cheio. Ele não queria ser o vilão da história, mas seus atos idealizavam isso. A sensação de impotência o invadiu. Eram os sonhos de Maria e seus filhos que tocavam seu coração e não suas conquistas financeiras. Com um impulso, vestiu-se e decidiu que precisava falar com Maria. Não poderia deixar aquela situação esvaziada de significado como estava. Ele dirigiu-se até a casa dela, um pequeno apartamento modesto, mas repleto de vida. Ao bater na porta, seu coração pulsava em um ritmo frenético. Seria bem recebido? O que diria? Maria abriu a porta, surpresa, mas não havia raiva nem desprezo em seu olhar. Estava simplesmente vestida para um novo dia, pronta para enfrentar a realidade que a aguardava. "A Carlos!" ela disse, mantendo a porta levemente aberta, como se estivesse avaliando suas intenções. Com firmeza, ele perguntou: "Posso entrar?" Assim que adentrou o pequeno lar, Carlos se deparou com um ambiente simples, mas cheio de cor e alegria. As paredes eram adornadas com os desenhos de Diego e Lúcia, retratando sonhos e esperanças sem limites. Ele não pôde deixar de notar como aqueles pedaços de papel eram mais valiosos do que qualquer quadro que pudesse ter na sua mansão. "O que você quer, Carlos?" Maria questionou, sua voz firme, ajudando-a a aliviar a tensão que crescia entre eles. Ele hesitou, mas a determinação tomou conta dele. "Queria entender. Como você consegue?" As palavras saíram de sua boca como um suspiro. "Como é tão fácil para você e tão difícil para mim?" Maria franziu a testa, mas não era de desdém. Havia compaixão em seus olhos. "Mas não é fácil", ela começou, dureza percebida em sua voz. "A vida nos ensina a lutar por nossos sonhos e pelos nossos filhos. O que você precisa entender é que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas sim no que somos." Ela deu um passo à frente, falando agora com intensidade, como se dissesse não apenas a Carlos, mas para todos que se esqueceram do que realmente importa. A vida pode nos derrubar, mas sempre encontramos forças para reerguer. Cada desenho da Lúcia ou cada pintura do Diego é um pedacinho do que somos, uma marca da nossa luta e do nosso amor. Carlos sentiu uma emoção crescente. Algo em seu interior era despertado. Ele olhou para o rosto de Maria e viu que ela representava tudo o que ele havia perdido. "E se eu quisesse ajudar?" A pergunta escapuliu silenciosamente de seus lábios, mas a ousadia dela iluminou o espaço entre eles. Maria ficou em silêncio, como se pesasse suas palavras, mas Carlos sentia uma nova esperança surgindo dentro de si. "Olha, posso ajudar seus filhos a conseguirem uma bolsa de estudos ou... Carlos, isso não é uma solução para tudo", afirmou Maria se aproximando. "O que eu quero é que você entenda quem somos. Somente assim, essa ajuda terá valor." A conversa foi interrompida por um grito distante. Era Lúcia. Sua voz melodiosa enchia o ar com a sensação de alegria. Carlos sorriu, percebendo o quanto aquela família tinha a oferecer, mesmo sem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, um dilema surgia em sua mente.
O que realmente significava ajudar? Poderia ele abrir as portas de sua vida e de seu coração para aqueles que um dia menosprezou? O caminho à frente seria difícil, mas quem sabe o que o esperava? Enquanto Carlos ponderava, Maria o olhava com uma expressão de expectativa. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O peso nas costas era verdadeiramente imenso, mas, com esperança renovada, ele estava prestes a descobrir o que significava ser parte de algo maior. E a cada passo que dava ao lado de Maria e seus filhos, um novo sonho começava a brotar dentro dele. Segurando a respiração, Carlos sabia que sua transformação estava apenas começando. Mas o que viria a seguir? Quais seriam os desafios que enfrentaria? A inquietude encheu o ar enquanto ele pensava em como tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Carlos estava ali, com 1000 pensamentos agitados dentro da cabeça, enquanto as vozes doces de Lúcia e Diego preenchiam a casa de Maria. Ele sempre tinha sido o homem forte, o chefe, aquele que tinha tudo sob controle. Mas agora as coisas pareciam de cabeça para baixo. Os filhos de Maria eram sua ligação com a simplicidade da vida. Mas como pôde estar tão distante disso por tanto tempo? Você consegue superar isso. Lembrou-se de como sua mãe costumava dizer. Era preciso recomeçar, mas o que isso significava realmente? Fechar os olhos e permanecer naquela alegria simples? Para ele, era um salto no desconhecido. Maria interrompeu seus devaneios. Você está aqui. O que vai fazer agora? Perguntou com um leve sorriso no rosto, mas a expectativa em seus olhos. Carlos respirou fundo. O que ele tinha a oferecer? Sabia que aquela conversa era um divisor de águas na sua vida. Era um caminho perigoso, um desafio real. Eu quero ser parte da vida de vocês. As palavras saíram mais firme do que ele esperava. Maria arqueou uma sobrancelha. E como você pretende fazer isso? Carlos hesitou, mas a honestidade o guiou. Quero conhecer os seus filhos, saber das suas rotinas, participar das suas lutas. Isso me fará entender melhor quem vocês realmente são. Ela parecia surpresa, mas ao mesmo tempo aliviada. Isso é um começo, respondeu Maria, enquanto um brilho novo surgia no olhar dela. O toque do otimismo pairava no ar entre eles. Carlos sentiu que todo o seu passado de desapego estava prestes a ser confrontado. Vivendo em sua bolha de riqueza, ele nunca soubera a luta que os outros encaravam a cada dia. O que havia de mais bonito na vida não eram os carros ou as mansões, mas as pessoas que se apoiam mutuamente. Os sons alegres de risadas e brincadeiras invadiram a sala. Lúcia e Diego estavam ali, observando a troca entre os adultos, com os olhos cheios de curiosidade. Maria fez um gesto para chamá-los para mais perto. Venham aqui, crianças. Este é o Carlos, e ele quer conhecer vocês melhor. Os olhos de Lúcia brilharam. Com um enorme sorriso, ela se aproximou, puxando Diego pela mão. Oi, Carlos. Você vai brincar com a gente? O jeito espontâneo da menina fez o coração de Carlos bater mais rápido. Era como se aqueles olhares inocentes ofuscassem toda a pressão que ele carregava. A vida naquelas paredes simples enchia o ar de algo que ele sentia que precisava mais do que nunca. Claro! O que vocês gostam de fazer? Carlos perguntou, sentindo a ansiedade ser substituída por um entusiasmo inesperado. Diego, sempre mais tímido, olhou para a irmã antes de responder. Nós gostamos de desenhar, de jogar bola e ouvir histórias. Aos poucos, Carlos começava a se desvendar. Onde antes viveu num mundo de números e análise, agora se via envolvido em um universo colorido e imenso. O convite à brincadeira era seu primeiro passo. O que mais poderia aprender com Lúcia e Diego? Eles estavam tão cheios de vida, energia e esperança. Como ele poderia não ter percebido isso antes? O desafio de se abrir para aquele novo mundo, de ser vulnerável, ecoava dentro dele.
Variações de medo e expectativa o perfuravam. O que viria depois? Provar que ele não era o vilão da história poderia ser mais complicado do que parece. Mas as risadas das crianças quebravam suas incertezas e o levavam a um lugar que nunca imaginou ser real. Carlos percebeu que cada momento ali poderia ser uma lição, uma oportunidade de mudança. E quando ele se agachou para desenhar ao lado de Lúcia, algo dentro dele se iluminou. Ela olhou para ele com os olhos brilhando e disse: "Você vai se divertir aqui, Carlos, e nós vamos te ensinar muito." O calor humano daquele momento quase o derrubou. Uma nova jornada estava começando, mas o que ele não sabia era que uma revelação surpreendente estava logo ali, à espreita. Quando Lúcia entrou na sala com uma folha em branco e disse: "Mas, Carlos, você sabia que podemos sonhar e também lutar para que todos os nossos sonhos se tornem realidade?" A mensagem dela era clara. O que Carlos faria depois disso, quando descobrisse a verdade sobre as lutas que Maria e seus filhos enfrentavam? O tempo de agir se aproximava e ele sentia que o destino tinha algo maior reservado para ele. Carlos olhava para Lúcia, admirando a sinceridade em seus olhos. O que a menina dissera ecoava dentro de sua mente como um mantra: lutar pelos sonhos. Aquela frase o atingiu em cheio, como se cada palavra estivesse carregada de significado. O que ele sabia sobre sonhos e lutas? Na sua vida, as vitórias eram sempre baratas, compradas com dinheiro. Mas, ao seu redor, naquele humilde lar, ele podia sentir a essência pura da resiliência. "Sonhar e lutar", ele murmurou, como se estivesse se apresentando a um novo conceito. Carlos se observava cercado por uma inocência que ele havia esquecido. Um nó se formou na garganta, enquanto ele pensava no quanto havia perdido por se fechar em sua fortaleza de luxo. Maria observava a interação. Ela sorria, mas seus olhos estavam cientes de que o caminho à frente não seria fácil. Havia segredos ali, e nem todos estavam dispostos a revelá-los de imediato. "Carlos, vocês têm algum desenho especial que gostariam de fazer hoje?" perguntou Maria, tentando manter a conversa leve, mas com uma pitada de expectativa. "Eu gostaria de desenhar um dragão", bradou Lúcia, já começando a esboçar algo vibrante com suas cores favoritas. Diego, um pouco mais reservado, terminou de encolher os ombros. "Eu quero fazer um castelo onde o dragão mora", disse timidamente, mas com um brilho tímido nos olhos. Carlos sorriu, começando a se soltar. Ele se juntou ao jogo criativo das crianças, se esquecendo por um momento das pressões do mundo lá fora. O traço do lápis na folha se transformou em uma ponte para um novo entendimento. No meio do caos colorido, entre risadas e debates sobre qual cor usariam, Carlos sentiu algo mudar nele. Mas uma sombra de preocupação cruzou seu rosto quando se lembrou da sua vida anterior, das promessas feitas em reuniões frias e contratos assinados. Quando ele pegou o lápis, hesitou por um segundo antes de deixar a criatividade fluir. Não estava mais restrito à lógica que o cercava. "Podemos colocar o castelo nas nuvens", sugeriu, rindo ao imaginar uma forte tempestade ao fundo, trazendo um clima épico para a cena. Lúcia e Diego concordaram com entusiasmo, os olhos brilhando com a possibilidade. Não havia dúvidas, apenas possibilidades. Agrupados lado a lado, eles estavam uns ali para os outros. Carlos não apenas desenhava aquilo que sua mente queria criar, mas também os laços que começavam a se formar naquele espaço. Um laço que poderia levá-lo a entender o que era realmente viver. Quando a conversa fluiu para as histórias que cada um havia ouvido, Carlos ficou tomado pelo desejo de contar suas próprias aventuras. Entretanto, uma sensação estranha o paralisou. O que ele realmente tinha a oferecer?
Eles precisavam saber a verdade sobre ele, mas o medo de desapontá-los o impediu de abrir seu coração totalmente. E você, Carlos, tem alguma história emocionante para contar? Perguntou Lúcia com um olhar inquieto. Ele recordou-se de sua vida de orações e reuniões chatas, de voos de primeira classe, histórias que, no fundo, não o tocavam da mesma maneira. A inquietude crescia dentro de sua barriga. Como poderia se comparar à bravura dos filhos de Maria? Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu repentinamente, e um homem alto e obeso entrou, seu olhar feroz fixado em Carlos. "O que você está fazendo aqui?" O homem exigiu, com uma voz que ecoou pelo pequeno cômodo, trazendo uma aura de raiva. Carlos sentiu um frio na barriga. O que aquele homem queria? A tensão na sala aumentou, e mesmo Lúcia e Diego perceberam que algo estava errado. Maria ficou pálida enquanto encarava o intruso, e Carlos sentiu que mais desafios estavam por vir. A batalha por reconhecimento, amor e identidade começava, mas aquilo ali, aquele momento, podia se tornar muito mais complicado do que ele jamais imaginou. Estariam todos prontos para enfrentar o que estava à espreita, pronto para explodir? A verdade ameaçava sair à tona, e a partir de agora, tudo poderia mudar. O que aquele homem tinha em mente e de que modo afetaria Carlos, Maria e as crianças? A presença do homem preenchia o ambiente com uma tensão palpável. O olhar penetrante dele se movia de Carlos para Maria e, finalmente, para as crianças, que se encolheram assustadas. Lúcia, normalmente tão cheia de vida, parecia uma sombra, enquanto Diego agarrava sua caneta como se fosse um talismã. "Eu perguntei o que você está fazendo aqui", repetiu o homem, sua voz rasgando o ar como um raio cortando o céu. Não havia como negar que sua fúria emanava de alguma frustração profunda, e Carlos sentiu que a sala começava a girar ao seu redor. Maria, o coração na garganta, tomou coragem e se posicionou à frente das crianças. Ela sabia que precisava proteger seus filhos, mesmo que isso significasse se colocar em risco. "Ele está aqui para ver os meus filhos", disse ela, tentando infundir sua voz com uma atitude firme. Carlos não fez nada de errado. A resposta da mulher inesperadamente fez o homem hesitar. Suas sobrancelhas se franziram e o tom de sua voz mudou. Não muito, mas o suficiente para Carlos sentir uma minúscula esperança brotar em seu peito. "Eu conheço esse cara", disse o homem, apontando para Carlos. "Ele é o playboy que vive na mansão lá em cima. O que você quer com eles?" O peso da revelação pesava sobre Carlos, que sentiu o calor subir ao rosto. O que ele estava fazendo ali? Enquanto ele tentava buscar palavras para explicar o inexplicável, sentiu que olhares de reprovação se voltavam para ele. As crianças, apesar do susto, estavam atentas, e a responsabilidade de suas vidas impulsionava o coração de Carlos a reagir. Começou ele, sua voz trêmula. "Eu estou aprendendo com eles. Estou aqui porque..." As palavras falharam, a verdade quase escorregando de sua boca, mas ele percebeu que não poderia se omitir. "Não agora. Porque eu quero mudar. Quero entender o que significa ser parte de algo maior do que eu mesmo." O homem soltou um riso desdenhoso, mas voltando-se para Maria, seus olhos se tornaram sombrios. "E você realmente acha que alguém como ele pode fazer isso? Depois de tudo que ele representa?" Carlos não poderia permitir que ela ou as crianças sentissem a culpa pelo que ele havia feito em sua vida. Ele não queria que a imagem de sua fortuna obscurecesse sua vontade de lutar pelo que era certo. Ponderou se as crianças algum dia aceitariam sua mudança, ao invés de vê-lo como um estranho em seu reino. "Ninguém é perfeito", começou Carlos, e sua voz cresceu em firmeza. "Mas eu estou aqui e quero ser melhor. Não posso mudar o passado, mas posso lutar pelo futuro e por vocês." O olhar de Lúcia, que inicialmente era de medo, agora estava de esperança.
Eu confio em você, Carlos, disse ela, sua voz alta e clara. A declaração de Lúcia ecoou dentro do coração de Carlos como uma onda de calor, trazendo um alívio que ele não esperava. Ele estava ali, em pé, cercado por uma força que não poderia ter imaginado. A tensão na sala mudava, mas a incerteza ainda pairava no ar. O homem, agora tomado por uma fúria cega, avançou, mas Carlos se colocou entre ele e as crianças, decidido a enfrentar qualquer tempestade que estivesse por vir. Você não pode machucá-las, afirmou Carlos, sua voz firmada em uma determinação que ele não sabia que possuía. E foi nesse momento de confrontação que algo brilhou nos olhos do homem, uma mistura de raiva e confusão. Você não sabe o que está fazendo, murmurou o intruso, deixando a ameaça pairando como uma sombra. Foi nesse instante que uma nova pergunta surgiu na mente de Carlos. Estaria ele realmente preparado para lidar com os segredos que aquele homem poderia revelar? Uma verdade que poderia mudar tudo novamente? O peso do momento se intensificou e o futuro de todos estava em jogo. O silêncio pairava como uma nuvem densa sobre todos na sala. O coração de Carlos pulsava acelerado ao perceber o quão vulneráveis todos estavam. As crianças ainda se escondiam atrás de Maria, suas pequenas mãos agarradas ao vestido dela, como se fosse uma armadura. O homem se aproximou, cada passo ecoando como um trovão. Carlos podia ver a raiva em seus olhos, mas também uma profunda insegurança. Era um homem que costumava ter controle, e agora se via desafiado por alguém que representava tudo o que ele desprezava. Você realmente acha que pode se infiltrar na vida deles? Questionou o homem, olhando com desprezo para Carlos. Eles precisam de alguém forte, não dessa farsa que você se transformou. Carlos respirou fundo. Ele poderia sentir o cheiro pungente do medo e da raiva no ar, e não poderia deixar que isso o derrubasse. Ele sabia que suas palavras precisavam ser verdadeiras, sinceras. Eu sei que não sou perfeito, começou, sua voz mais baixa, mais firme. Mas o que eu ofereço é real. Eu gostei do que eu vi aqui. Esse amor, essa essência, isso é algo que eu quero fazer parte. Nesse momento, direcionou seu olhar para as crianças, encontrando os olhos brilhantes de Lúcia e Diego, que o observavam com uma mistura de esperança e dúvida. Aquela conexão o incentivou a continuar. Quando conheci Maria, eu percebi que há mais na vida do que apenas bens materiais. Eu quero aprender, crescer e, quem sabe, fazer a diferença. Para eles, para você. O homem parou. Por um instante parecia que ele questionava sua própria fúria. As sobrancelhas cerradas relaxaram um pouco e havia algo a mais nos seus olhos. Surpresa? Dúvida? Carlos não tinha certeza. E quem garante que você não vai simplesmente voltar para sua vida de luxo e esquecer de nós? O homem disse, tentando desviar a atenção de sua vulnerabilidade. Mas algo em sua voz mostrava que ele estava começando a se abrir. As palavras de Carlos estavam, de alguma forma, penetrando a armadura que ele usava. Eu sei que falar não é suficiente, mas estou aqui agora. Faço questão de estar presente. Se você me der uma chance, eu vou provar. Vou mostrar que essa mudança não é só uma fase, é a minha nova vida. Maria sentiu o coração se apertar. A bravura de Carlos a surpreendia a cada momento. Era como se ele estivesse lutando não apenas contra o homem à sua frente, mas também contra os fantasmas de seu próprio passado. A mudança vem de dentro e você tem que querer, disse ela olhando diretamente para o homem. Ninguém é apenas um rótulo. Nossa história pode mudar e você sabe disso. As palavras dela vibraram no ar como uma melodia tocada em um piano, quebrando um pouco a tensão que dominava a sala. Lúcia e Diego trocavam olhares entre si, parecendo tímidos, mas também esperançosos. O homem respirou fundo, como se estivesse tentando se recompor.
Desde então, ele hesitava, os olhos ainda cheios de desconfiança, mas uma oportunidade de conexão já começava a se formar. Carlos percebeu que a batalha não estava apenas entre ele e o intruso, mas também dentro do próprio homem. "Eu não confio em você", disse o homem, mas a raiva parecia menos intensa. "E eu não confio em ninguém que vem de lá de cima buscando arrependimento." "Então me faça confiar", Carlos respondeu, sentindo-se forte por trás de cada palavra. Foi aí que a tensão atingiu um novo pico. O homem olhou para as crianças, que estavam completamente em silêncio, os olhares fixos na cena. Eles eram a chave que poderia mudar tudo. "Você acha que pode simplesmente barganhar essa confiança?" O homem perguntou, a voz um pouco mais calma. "Eu não espero que você confie em mim, mas quero que as crianças tenham a oportunidade de me conhecer por quem sou agora, não pelo que eu fui. Não posso prometer que não vou errar de novo, mas posso prometer lutar para ser melhor." Neste instante, o homem se virou, encarando as crianças por alguns segundos. Carlos percebeu que cada um tinha uma batalha interna, e todas as decisões a serem tomadas poderiam representar não apenas o futuro deles, mas também uma chance de renovação e cura. "Eu vou tomar uma decisão", disse ele lentamente, quase como se estivesse dialogando consigo mesmo. "E ela pode mudar tudo." O tempo parou. Carlos sentiu que uma nova era se aproximava, e o futuro os aguardava com aspectos desconhecidos, esperando ansiosamente pelas escolhas que estavam prestes a serem feitas. E o que seria essa decisão? A sala ficou em silêncio absoluto. O homem desviou o olhar das crianças e retornou-se a Carlos, a expressão dele agora gravando um misto de raiva e incerteza, como uma tempestade prestes a romper. Cada segundo parecia se arrastar. O peso das palavras não ditas flutuava no ar. "Você realmente acha que pode fazer a diferença?" perguntou ele, a voz falhando por instantes. Um fio de vulnerabilidade escapava de sua voz dura, mas estava claro que ainda havia uma barreira a ser quebrada. Carlos percebeu que precisava agir, e agir rápido. Aquela não era apenas uma questão de confiança, mas de conectar-se com a dor, a luta e o amor que habitava naquele ambiente. Ele deu um passo à frente, não como um desafio, mas como um gesto de amizade. "Eu não estou aqui para tirar o lugar de ninguém", disse Carlos, a intensidade de sua voz tornando-se mais suave, mais acessível. "Eu quero aprender com você. Eu quero entender como essa família funciona e como podemos crescer juntos." O homem hesitou, claramente balançando entre a desconfiança e a curiosidade. Carlos continuou, buscando a conexão genuína. "Você já passou por coisas que eu nem consigo imaginar. Eu não sou seu inimigo. Quero ser uma ponte entre você e eles", gesticulou em direção às crianças. "Eles têm tanto amor para dar, e eu tenho tanto a aprender. Vamos construir um futuro juntos." Maria soltou um pequeno suspiro, a admiração crescia dentro dela. Aquela disposição de Carlos era como uma luz em um túnel escuro. Mas a tensão ainda pairava no ar, e o homem continuava a lutar contra seus demônios internos. "Se você realmente quer isso, então prove", desafiou, cravando o olhar em Carlos. "Me mostre que está disposto a subir essa montanha ao invés de ficar na planície do seu privilégio." Carlos assentiu, um calor se espalhando pelo corpo. Ele sabia que o caminho seria longo, mas já estava disposto a percorrê-lo. "Podemos começar agora mesmo?" perguntou Carlos, quase como uma súplica. "O que você precisa de mim? Como posso ajudar?" O homem fez o que parecia um gesto de reflexão. Virou-se para as crianças e, mais uma vez, os olhares se conectaram. As pequenas faíscas de esperança se acenderam em Lúcia e Diego. Ele parecia ponderar sobre o quanto aquelas crianças precisavam de mais do que um provedor. Eles queriam um pai, alguém presente. Eles precisam de um lar que não seja apenas físico, mas emocional. O que eu não consegui dar a eles,
O homem murmurou, a voz falhando mais uma vez. Você tem a capacidade de se tornar isso. Naquele momento, Carlos sentiu que finalmente havia tocado uma corda sensível. Ele se virou para as crianças, buscando um sinal de esperança, um reconhecimento. Lúcia, com os olhos brilhantes, assentiu levemente como se dissesse, vamos acreditar. Então vamos construir isso juntos, disse Carlos, sua voz carregada de determinação e emoção. Ele queria ser parte da mudança, queria dar valor e dignidade àquelas vidas. O homem olhou profundamente nos olhos de Carlos, como se buscasse a verdade refletida neles. As palavras que ele tinha preparado com tanto cuidado começaram a escorregar. Se você permanecer, então eu darei uma chance a isso. Prometa-me que não vai fugir, disse ele, um pacto silencioso começando a se formar entre os dois. Mas, antes que Carlos pudesse responder, a porta da casa se abriu de repente. Uma figura familiar apareceu à vista e a atmosfera na sala mudou instantaneamente. Reconhecimento e confusão surgiram. Era alguém que poderia arruinar tudo. Alguém do passado de Carlos. O que você está fazendo aqui? A voz cortou o silêncio, bem como a intensidade preenchia a sala novamente. Carlos se virou, seu coração disparando. E naquele instante, ele percebeu que a batalha estava longe de terminar. O que ocorreria agora? Carlos voltou-se lentamente, sentindo o peso do olhar penetrante que vinha da porta. A figura que se destacava no limite da sala era uma sombra daquele que ele tentava deixar para trás. Era Fernando, seu ex-sócio, a quem ele havia deixado no passado por razões que ainda doíam. O que você está fazendo aqui? Repetiu Fernando, a voz carregada de incredulidade e uma faísca de raiva. Carlos percebeu o que aquela presença significava, a ameaça de tudo o que ele havia tentado construir. Eu estou aqui para ajudar, conseguiu murmurar, mas suas palavras pareciam ecos distantes, sufocadas pelo olhar intenso de Fernando. O homem mais velho avançou um passo, os olhos ardendo com a mistura de ciúme e desapontamento. O silêncio na sala tornou-se sufocante, interrompido apenas pelo som de crianças nervosas mexendo-se no canto. Lúcia olhou para Diego, ambos sem entender a tensão crescente. Ajudar? Fernando riu, um riso amargo como veneno. Desde quando você se preocupa com os outros? Desde quando isso se tornou sua missão? Você só sabe de glamour e dinheiro. Carlos sentiu seu corpo tenso, como se estivesse entre o impulso de lutar e o desejo de se acalmar. Ele precisava se manter firme. Não era sobre ele, era sobre as crianças. Ele respirou fundo. Isso não é sobre mim, é sobre eles, disse Carlos apontando para Lúcia e Diego. Eles precisam de um lar e de um pai presente, algo que você não pôde ou quis oferecer até agora. Fernando hesitou, e por um breve momento suas defesas baixaram. Mas logo se reergueu, mais tempestuoso do que antes. E você acha que pode ser isso para eles? Você não entende nada da vida deles. É fácil falar quando se tem dinheiro, mas e o coração? E as promessas? As palavras cortantes de Fernando ressoaram pela sala. Carlos podia sentir a dor e a verdade naquelas falas. Era um desafio. A questão não era apenas a presença física, mas a disposição de ser vulnerável. Eu não tenho todas as respostas, admitiu Carlos, seu tom sombrio, mas estou disposto a lutar. Estou disposto a aprender com eles, com você. Não estou aqui para substituir, estou aqui para acrescentar. Aquelas palavras pareciam tocar uma parte do homem enraizado na sala. Fernando olhou para as crianças. Carlos percebeu que havia algo ali, uma semente de dúvida que começava a germinar. Mas a batalha não acabava na dúvida. Se você realmente quer isso, então prove. Prove para eles, para mim e para você, desafiou Fernando, em um tom grave, como se estivesse oferecendo um contrato indesejado. O que você pode fazer que nenhum milionário ou herói de filme conseguiria fazer? Carlos pensou em suas palavras.
Um desejo ardente cresceu dentro dele. A proposta não era apenas uma prova de força, mas uma chance de crescimento e de transformação. O que ele poderia fazer? Naquele momento, a ideia mais simples surgiu em sua mente. Posso ser o melhor ouvinte que eles já tiveram, respondeu com firmeza. Posso estar presente em cada pequeno momento, nas alegrias e nas dificuldades. Posso construir memórias, não presenteá-las. Cada risada, cada lágrima, cada conquista. Isso tem valor. Houve um breve silêncio, mas era quase como se um campo de possibilidades se abrisse. Carlos olhou para Lúcia e Diego buscando conexão, um sinal de que ele estava no caminho certo. E quanto mais eu me dedicar a isso, mais todos nós cresceremos, certo? Concluiu hesitante com suas palavras. Fernando parecia ponderar, mas antes que Carlos pudesse continuar, a expressão dele mudou drasticamente. O semblante sério se tornou desesperado. Eu não posso deixar que você faça isso, disse ele, seu tom mais baixo e mais intenso. Não posso permitir que eles se apeguem a você. Eu não posso perder mais uma vez. E assim, a sala se tornara um campo de batalha emocional, enquanto a tensão crescia. Carlos sabia que a luta estava longe de terminar e que, agora, um novo desafio começava a se formar. Como provar que amor e cuidado poderiam curar feridas profundas? Uma pergunta o assombrou, enquanto a atmosfera ao redor deles se tornava cada vez mais pesada. Se Fernando não aceitasse essa ajuda, o que sucederia? Carlos sentiu o coração acelerar, como um tambor dentro do peito. A sala parecia fechar em torno dele, com os olhares de Lúcia e Diego curiosos e um pouco assustados, enquanto Fernando se aproximava, a raiva e a dor transbordando de seu gestual. Você não entende o que está em jogo aqui, Carlos, Fernando gritou, sua voz ecoando pelas paredes. Não é só sobre você e o que você quer. É sobre o que eles precisam, e eu não sei se conseguirão lidar com mais uma perda. A menininha Lúcia franziu o senho, e Diego observava tudo com uma expressão de preocupação. Carlos podia sentir como o ambiente estava carregado de emoções não ditas, um nó na garganta que parecia sufocá-lo. Eu não quero que eles sofram mais, Fernando. Sei que você tem medo, mas estar presente não é apenas sobre estar aqui fisicamente. É muito mais do que isso, Carlos respondeu, tentando manter a calma enquanto a tempestade interna se formava. Fernando balançou a cabeça, claramente lutando contra suas próprias inseguranças. As feições dele se suavizaram por um momento, como se a vulnerabilidade estivesse a um passo de se revelar. Mas logo essa fraqueza se tornava uma armadura, e a expressão de Fernando ficava endurecida. Você pode até ter dinheiro, Carlos, mas você não sabe nada sobre como criar filhos. Olha para você. Talvez eu tenha sido distante, mas ao menos eu sou seu pai. Isso pesa mais do que qualquer cheque. As palavras de Fernando atingiram Carlos como um soco no estômago. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo a verdade crua que queimava na sala. A imagem da infância, muitas vezes, estava carregada de sombras e luz. Pode ser que Fernando tivesse razão. O amor não se comprava, mas se cultivava. Então me ensine a ser esse pai para eles que você não conseguiu ser. Carlos implorou, abrindo os olhos e encarando Fernando. Eu não sou perfeito. E não quero ser, mas quero aprender, e quero fazer isso juntos. A tensão ficou palpável enquanto os dois se encaravam, a batalha entre o passado e a esperança desenrolando-se como um filme diante deles. Lúcia e Diego se entreolharam, começando a perceber que estavam no meio de algo muito importante. Fernando parecia combalido. Finalmente, uma fraqueza momentânea passou pelo seu rosto. Ele olhou para as crianças, depois para Carlos e respirou fundo, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Não posso garantir que isso será fácil, Carlos. Você vai ter várias dificuldades, e se eu permitir isso, a vulnerabilidade que criei com eles será uma batalha diária, disse ele, a voz mais baixa. Eu aceito, Fernando.
Quero estar aqui com todas as dores e alegrias, respondeu Carlos, sentindo uma nova confiança brotar dentro dele. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito de dor e aflição esta em fundo. Era Lúcia, que havia caído ao chão segurando o pé. Lúcia! Exclamou Fernando, correndo na direção dela, e Carlos imediatamente seguiu os passos do ex-sócio. A atmosfera abruptamente se transformou. As perguntas sobre paternidade e responsabilidade se tornaram insignificantes diante da necessidade imediata de cuidar. As inseguranças, o passado, tudo isso ficou temporariamente oculto, enquanto Fernando e Carlos se uniam instintivamente na busca por ajudar a menina. Enquanto Lúcia chorava, a incredulidade de que poderiam se unir em um momento de necessidade os envolveu. E para Carlos, a dúvida do que o dia ainda reservava começou a surgir novamente. Se aquela união temporária poderia se transformar em algo verdadeiro, que promessas cada um deles estaria disposto a fazer? E como as crianças reagiriam a essas mudanças? O futuro estava, mais uma vez, completamente aberto e cheio de incertezas. A sala estava em um frenesi de emoções, enquanto Fernando tentava consolar Lúcia. A dor no rosto da menina era um eco das expectativas quebradas de todos ali. Carlos, sentindo o peso do momento, não hesitou em se juntar a eles. Naquele instante, qualquer rivalidade, qualquer barreira que existia entre ele e Fernando desaparecia, deixando apenas o amor e a proteção pelos pequenos. "O que aconteceu, filha?" Fernando perguntou. A preocupação transparecia em sua voz, as mãos agora trêmulas enquanto ele segurava a perna de Lúcia. Carlos, sem pensar duas vezes, se abaixou ao lado deles. Eu caí, papai." Lúcia desabafou entre soluços. Ela estava assustada, mas também estava ali, naquele momento, cercada pelo amor dos dois homens mais importantes de sua vida. Carlos olhou nos olhos da pequena e sorriu, embora seu coração estivesse apertado. Essa era a oportunidade que ele precisava, a chance de mostrar que a mudança era possível, que ele não estava ali apenas como um milionário que se afastava da realidade, mas como alguém disposto a aprender e a amar. "Você é muito corajosa, Lúcia," ele disse, sua voz baixa e suave. "Às vezes, caímos para aprender a levantar, não é mesmo? E você sempre pode contar comigo para levantar a sua mão quando precisar." As palavras de Carlos pareciam tocar o coração da menina. Lúcia sorriu timidamente em meio às lágrimas, e ao ver isso, algo no coração de Fernando cedeu. Ele olhou para Carlos, que mantinha o olhar carinhoso na criança, e pela primeira vez, o ex-sócio questionou suas próprias suposições. "O que você realmente quer aqui?" Fernando perguntou a Carlos, lembrando-se de que aquele momento se estendia além do que apenas um ato de bondade. Era um convite a algo maior. "Quero ser um pai de verdade, não só na palavra, mas nas ações. Quero aprender a criar um vínculo verdadeiro com as crianças e a entender o que significa ser parte da vida delas." Carlos respondeu, a sinceridade preenchendo o ar entre eles. O olhar de Lúcia brilhou novamente, e a presença de Diego, que observava com os olhos entristecidos, fez com que Carlos se voltasse para ele. Era a hora de mostrar que a mudança não estaria limitada apenas a palavras. "Diego!" Carlos chamou o garoto. "Você se lembra daquela vez que conversamos sobre seus desenhos e como eles poderiam fazer o mundo mais bonito? Você pode desenhar algo incrível agora. Vamos juntos curar Lúcia com um pouco de magia." A ideia pareceu surpreender Diego, que hesitou por um momento. Mas o brilho nas palavras de Carlos fez sua coragem se acender. Lúcia, com um sorriso ainda tímido, assentiu com a cabeça. Juntos, os três começaram a criar um pequeno projeto artístico que representasse a união e a força da família. Algo que agora até Fernando poderia se envolver.
Enquanto as crianças se distraíam com as cores e a criatividade, Carlos olhou para Fernando, esperando um sinal de que as coisas estavam começando a mudar. O homem mais velho, que um dia foi seu rival, agora parecia mais vulnerável do que antes. Eu não quero brigar, Carlos. Você sabe que está se colocando em um caminho complicado, Fernando disse, a voz carregada de um misto de cautela e consideração. Mas a maneira como você falou agora, isso me tocou. Veja, os pequenos são tudo o que tenho, e eu não posso deixá-los passar por mais uma perda. Foi um momento crucial, e Carlos percebeu a possibilidade de uma transformação genuína. E se trabalharmos juntos, sugeriu Carlos timidamente, você e eu, podemos fazer deles o que eles precisam, com a força de ambos. Não se trata de competição, mas de apoio. Fernando hesitou, mas a dor que ele via em Lúcia e Diego começou a fazer o homem reavaliar suas próprias barreiras. Pode ser que eu tenha me perdido, começou ele, olhando para as crianças que criavam uma nova imagem com os traços de um futuro mais otimista. Às vezes, o que temos não é suficiente, e o que você oferece, a determinação para mudar, eu sinto que pode ser a resposta. Carlos sorriu, e algo dentro dele pareceu se acender. Eles estavam se aproximando de um novo começo, mesmo que pequeno. A porta que parecia fechada estava começando a se abrir. E enquanto Lúcia ria, puxando a mão de Diego para colorir mais um pedacinho daquela folha em branco, Carlos sabia que o caminho à frente estaria repleto de desafios. Mas ele não estava mais sozinho. Ao seu lado, havia um pai que começava a se redescobrir e filhos com esperanças pulsantes. Ali, naquele lar simples e acolhedor, a transformação já havia começado. O novo capítulo estava se abrindo diante deles, e enquanto todos se unidos em um abraço, Carlos sentiu essa conexão como um laço indestrutível. Ele não precisava mais lutar sozinho, mas poderia aprender e crescer junto com sua nova família. E assim, a noite caiu em São Paulo, com a luz das estrelas, iluminando novos sonhos e promessas de um futuro brilhante. Se você sentiu a emoção dessa história e a transformação de Carlos, não espere nem mais um segundo. Inscrever-se imediatamente no canal é fundamental para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio.